É da Bahia. Caravana no Nordeste. Aquela senhora ali, ela foi do bando Lampião. Ah, você está brincando. Ela tinha 14 anos, ela foi dos 14 aos 17. Essa foto foi em Sergipe. Prezados companheiros, companheiras, queridos amigos e amigas, estamos recebendo aqui na bancada o economista Eduardo Moreira. Esteve lançando ontem aqui em Brasília o seu novo livro, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. O Eduardo tem feito um contraponto importantíssimo no país nesse momento, debatendo a questão da economia, mas debatendo muito mais do que a economia, debatendo um modelo de sociedade e as perspectivas para o próximo período. Está aqui conosco a presidenta Gleisi, nossa presidente do partido. O Eduardo esteve há poucos dias com o presidente Lula. Em primeiro lugar, é um prazer poder te receber aqui na nossa bancada, Eduardo. Mais que prazer, é uma honra estar aqui com vocês, aqui, podendo participar dessa conversa. Como é que foi o bate-papo com o Lula, Eduardo? Foi bom, eu fiquei impressionado com o entusiasmo do presidente. Ele parece que está 10 anos mais moço, né? Você sente que ele realmente tem se dedicado à saúde, tem se dedicado à leitura, tem se dedicado a entender e acompanhar tudo que está acontecendo. E tem tido tempo para fazer isso, porque quando você é cerceado da sua liberdade, você tem que se dedicar a alguma coisa. Ele está se dedicando a boas coisas, né? Então eu usei uma expressão que é o seguinte: o presidente Lula está estalando, né? Você vem com uma pergunta, um comentário, com qualquer coisa, e na hora ele tem uma coisa muito interessante, muito assim, pertinente para dizer. E foi uma conversa sobre economia e política econômica, ele até brincou, né? Economia política e política econômica, que eu acho que, enfim, foi um tema novo daquelas conversas, então trouxe muita coisa legal e nova. Eu saí de lá, assim, impressionado e até inspirado com a força do presidente. Você está há 500 dias, e eu já fui lá uma vez antes, quando eu fui encontrar com os companheiros e companheiras lá do MST, que na frente tem a vigília e etc. E eu comentei, né, dessa vez, eu falei assim, eu acho que não existe, né, nenhum exemplo no mundo, posso estar errado, de uma liderança que, presa, tenha tido uma manifestação diária, grande, todos os dias. Eu acho que é algo inédito, assim. Eu acho que não. Então só isso deveria passar um recado para as pessoas da liderança que está ali. E segundo, que elas deveriam olhar não com esses olhos de ficar preocupado com o que a opinião pública vai achar ou não, e sim o seguinte: fazer um processo justo, que hoje em dia eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, que de justo o processo não tem nada. Né? Por isso que ele disse que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser lá na vigília, né? Para agradecer pro pessoal. E tem que mesmo, porque é muito bonito aqui o pessoal. Presidenta Gleisi. Nossa, mais de 500 dias aquela vigília, sol, chuva, o pessoal tá lá, bom dia, boa tarde, boa noite, presidente. E ele mesmo diz que aquilo dá força para ele, porque mostra que tem gente junto, né? Não tá sozinho. Agora, uma coisa sobre a entrevista, mas também sobre as leituras, porque o presidente Lula está lendo muito. E ele leu o seu livro, Eduardo, e disse o seguinte: foi um dos melhores livros de economia que eu li, foi o livro do Eduardo. Ele estava empolgado com o seu livro, pela forma simples, objetiva, direta, de você falar sobre a desigualdade. E acho que uma coisa muito legal, e que isso faz o diferencial, é o fato de você vivenciar as situações. Ou seja, você ter ido nos assentamentos do MST, você ter ido nas periferias brasileiras, convivido com as pessoas, né, que vivem o dia a dia, as dificuldades, porque a cabeça está onde os pés pisam, né? Se você não pisar a realidade do povo, você não consegue falar sobre o povo. Então acho que isso é muito legal, eu queria te dizer já há algum tempo que acho que essa experiência sua foi muito significativa, assim, para... Muito obrigado. Eu estava comentando com os amigos aqui, que me trouxeram até esse nosso encontro, que eles falaram o seguinte: pô, essa coragem que você tem vem de um dinheiro que você guardou e te dá segurança? Eu falei, mas de jeito nenhum, tem gente com muito mais dinheiro do que eu e que não tem coragem de falar uma das coisas que pensa. A minha coragem vem 100% desses lugares onde eu passei. Quando eu pego e me lembro de uma casa que eu tive, que uma pessoa não pode dar descarga, que tem que acumular descarga o dia inteiro, porque não tem água para dar mais de uma descarga por dia. De crianças que com 5, 6 anos de idade, antes de ir para a escola, a 0 grau, tem que tomar banho em água gelada, chorando,
circulando porque não tem rede elétrica que chega ali. E o presidente Lula falou, né? Falou o seguinte, olha, eu só queria te pedir uma coisa, não deixe de fazer essa caminhada, porque é um mundo que eu confesso isso de coração aberto, até meio constrangido, mas que eu não tinha ideia que existia nesse ponto. Porque a gente fala de pobreza, de miséria, como uma coisa meio abstrata, como uma coisa que a gente lê numa estatística. Agora outra coisa é você estar lá e ver a dor, né? Porque é uma dor de verdade que essas pessoas sentem todos os dias. Então foi incrível. E mais uma coisa, a gente falou sobre o lado econômico. Eu estive agora morando num quilombo, comentei isso rapidamente na entrevista do Lula, e tem um programa, que foi um programa implementado principalmente nos governos do PT, que foi um programa de compra direta das comunidades. De alimentação para PENAI, CONAB, não sei o quê. E o que acontece? Essas pequenas comunidades, como elas tinham uma venda garantida, elas faziam o seguinte, utilizavam aquilo para construir pequenos postos de saúde, para reformar a escola, para poder se organizar em infraestrutura. E o mais legal, todas as comunidades se juntavam várias vezes por ano para trocar sementes, experiências, intercâmbios, etc. Aí os governos geniais que entraram resolveram falar o seguinte, olha, dá para economizar, vamos fazer licitação, por que você vai garantir um preço? No dia seguinte, todas viraram competidoras. Não tem mais nenhuma feira de semente, elas não trocam experiências, não tem mais intercâmbio. Os fazendeiros que põem um monte de químico e contratam trabalho escravo ganham a licitação. Essas pessoas que perderam os contratos têm que voltar para a floresta para fazer extrativismo, matar animal para poder comer. E o cara está olhando na notícia do jornal o seguinte, economizou 1 milhão, quando na verdade a gente tem um desastre que pode chegar a centenas de milhões, porque ninguém consegue ver o que está acontecendo na pobreza do país, né? Então, o Henrique faltou, senta conosco aqui também, Henrique. Olha só. O presidente Lula, nesse aspecto, ele sempre diz que a gente não conhece a alma do povo brasileiro sem olhar nos olhos das pessoas. Né? E ele sempre incentivou muito a todos nós a viajar pelo Brasil, a ir no interior. Eu me recordo de uma oportunidade, ele falando que certa vez ele foi num ato para inaugurar uma rede de luz para todos. E aí a imprensa fez um cálculo de quanto que ele tinha gastado do avião para ir até lá. E daí contou um episódio semelhante com relação às cisternas do Nordeste. E ele dizia o seguinte, olha, só quem isso aí, isso eu vi. Nunca viveu numa comunidade sem ter luz, que não sabe o que é ter uma geladeira, ter um banho quente, ter uma tomada, não poder ter um posto de saúde ou uma escola na comunidade porque não tem luz. Ou quem viveu a seca do Nordeste sabe o que é uma cisterna, ou sabe a importância do programa Luz para Todos. O presidente Lula tem a sensibilidade de saber coisas como essa e ao mesmo tempo ser o presidente que mais universidades criou na história do país. Isso é impressionante. Então deixa eu lhe falar uma coisa que foi importante para mim. Eu vim de um mundo onde as pessoas falavam o seguinte, sabe por que o Nordeste gosta todo do Lula, vota no PT? Porque ele comprou todo mundo com Bolsa Família. Não é isso que as pessoas falam? Com certeza. Sabe quantas vezes eu ouvi falar no sertão do Nordeste, onde eu viajei, nos lugares mais pobres de Bolsa Família? Nenhuma. Você sabe o que eu ouvi eles falando? Cisternas e luz para todos. Eles falaram assim, essa cisterna e esse luz para todos mudou a nossa vida. Não, mudou a vida, deu liberdade, deu independência. Eles deixaram de ser escravos dos fazendeiros. A frase mais forte que eu ouvi, talvez na minha vida, foi de uma das pessoas que moravam lá e que antes, como não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, tinha que trabalhar para fazendeiro aceitando qualquer condição. E era preso de castigo, apanhava, não sei o quê. Ele falava o seguinte, eu ia reclamar com o prefeito era do fazendeiro, o juiz era do fazendeiro, o policial era do fazendeiro, não tinha ninguém para reclamar. A única coisa que nos fazia acordar e ter um motivo para poder sair da cama e trabalhar naquela condição era acreditar que eles iam para o inferno e a gente ia para o céu. Não tinha mais nada na minha vida que dava. Então, olha o que a água e a luz fizeram. Então, você entender qual a peça do quebra-cabeça falta em cada lugar do país, porque não adianta botar cisterna então no Brasil inteiro, porque tem um lugar no Brasil que o problema é excesso de chuva. Então, você entender, a gente só tem estando próximo dessas pessoas. Eu acho que isso o presidente fazia muito bem quando outra pessoa fez uma caravana. Não, uma coisa que o presidente Lula fez foi histórica, foi assim, ele se elegeu. Na semana seguinte da eleição, ele colocou todos os ministros no avião presidencial e foi para Piauí
um dos municípios mais pobres do Piauí. Desceu todo mundo lá, ele até brinca com a gente. Tinha ministro que acho que nunca tinha pisado no chão assim. Brasília Teimosa também que ele foi. Depois ele foi, ele levou também em outros lugares, mas a primeira foi essa. Ele disse assim, olha, eu trouxe vocês aqui para vocês saberem para quem vocês vão governar. É para esse povo que nós vamos governar. Eu achei isso uma coisa muito forte, entendeu? Presidente, já que o Pimenta me convidou para participar do bate-papo, a gente estava conversando antes aqui, eu só quero fazer uma sugestão forte para você, gente. Leiam o livro do Eduardo. É muito bom. Li o livro, né? Ele é muito bom, tenho a mesma opinião do presidente Lula, ele consegue dar, porque uma coisa muito boa para quem quer mudar o Brasil como nós é que nós temos que entender a economia, né? Porque a economia mexe a vida das pessoas, e entender a economia para não economistas, né? Então o livro ajuda muito, porque ele mostra o impacto que a desigualdade tem, né? O impacto que a desigualdade gera na falta de crescimento econômico do país, né? A política econômica do Brasil de hoje, até era interessante o Eduardo dar uma síntese aqui, mas não tem como dar certo, porque eles só estão cortando salários, direitos de quem menos ganha, portanto de quem poderia, com este poder de consumo, melhorar a economia brasileira. Aliás, uma brincadeira aqui, nessa briga toda que o Bolsonaro está agora dentro do próprio partido, o governo Bolsonaro é um governo especializado em brigas. É solução zero e briga todos os dias, né? Inclusive no próprio partido, porque o Brasil, gente, está parado. Os investimentos públicos foram paralisados. Mais de 8 mil obras paradas. Mais de 8 mil obras paradas. Eu li um dado que eu até estou checando para não usar um dado equivocado, mas quando se compara os investimentos que o Brasil estava fazendo há 5 anos atrás, antes do golpe, de toda essa desestruturação, e o que vai fazer este ano é quase 6 vezes menos. Então, para o consumo das famílias, aumenta a desigualdade, para o investimento público, a economia não tem como sair do lugar. Agora, vamos ler o livro do Eduardo, porque ele é muito bom, Eduardo. Eu queria fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte: um governo, além de definir as regras, que são as regras que vão reger, né, a nossa convivência em sociedade, a única coisa que ele faz é o seguinte: escolher de onde ele tira o dinheiro e de quanto ele tira de cada um, e para onde vai esse dinheiro e quanto ele vai dar para cada um, e o legado que fica nessa história. Porque o governo pode chegar, por exemplo, e dar o dinheiro para as pessoas, ou fazer uma obra, e ao fazer uma obra ele também está fazendo com que o dinheiro chegue nessas mesmas pessoas, mas deixando um legado. A pergunta que eu quero te fazer como provocação, e aqui pelo tempo não vai dar para te dar a resposta, é o seguinte: de onde o dinheiro está saindo no Brasil, veja a estrutura de impostos que a gente tem hoje, e para onde esse dinheiro está indo no Brasil? Eu vou dar uma dica: conta tudo, conta os juros da dívida, conta tudo. E veja se você encontra justiça social nisso. Porque o que esse governo está fazendo? Tudo que ele está fazendo de acabar com a Previdência, da reforma trabalhista, etc., não está mudando em nada de onde o dinheiro está vindo. E nem a proposta tributária, de reforma tributária que está na mesa pelo governo, muda de onde esse dinheiro vem. O dinheiro está vindo do mesmo lugar. Então está mudando o quê? Como a única coisa que sobra é o seguinte: para onde esse dinheiro vai? E é isso que vocês têm que ter na cabeça, porque quando economizou 1 trilhão com reforma da Previdência, dinheiro não some nem aparece. A única coisa que aconteceu é o seguinte: esse dinheiro está deixando de ir para um grupo de pessoas e está passando aí para um outro tipo de pessoas. E com isso, o que o governo está fazendo? Está destruindo o Estado, destruindo a educação pública, destruindo a saúde pública, destruindo a previdência pública, destruindo tudo isso, para o dinheiro não parar na mão do Estado e ele poder fazer essa redistribuição, e parar onde? Parar na mão dos grandes grupos, dos grandes empresários, para eles poderem distribuir. E você sabe como é que o empresário distribui dinheiro? É o seguinte: ele fica com todo, é assim que ele distribui dinheiro. Só olhar a Forbes nova, né? Então, a gente está falando sobre o servidor público ontem. O pessoal está revoltado porque o servidor público é o vilão brasileiro. Todos os servidores públicos do Brasil, todos, eu estou falando, civis, militares, União, estados e municípios, são 12 milhões. Eles recebem 700 milhões de reais por ano, 12 milhões de pessoas. Os 200 mais ricos do Brasil, está na revista que foi lançada agora, no ano passado ganharam 230 bilhões. Ou seja, 60 mil vezes menos pessoas ganharam 3 vezes menos dinheiro. E os vilões são os 12 milhões de pessoas? Então vamos parar de repetir coisa que as pessoas falam e olhar os dados matemáticos. Vamos entender quem são os verdadeiros vilões do Brasil e o que esse plano que está em curso quer fazer, de onde ele quer tirar dinheiro, para onde ele quer levar. Olha, gente, a gente quer agradecer muito, Eduardo, e já falei para o pessoal que a gente quer trazer aqui para um bate-papo com a bancada, né? Quando vocês quiserem, estou à disposição. E do
tem feito uma coisa que é muito importante, que é utilizar a mídia alternativa, as redes sociais, para possibilitar que as pessoas tenham acesso a um tipo de informação que elas não vão ter na mídia tradicional. E é impressionante como não tem, deputado. Porque essas coisas que a gente fala sobre economia, sobre previdência, não é na Globo, não é na Record, não é na Bandeirante que essa turma vai poder ter esse tipo de informação. Então a gente tem que fortalecer os nossos canais alternativos, e tu tem dado um exemplo extraordinário nesse sentido. E é o nosso convidado para vir aqui fazer um bate-papo de conjuntura da bancada. Quando vocês quiserem, estou à disposição. Quem sabe já nos próximos dias com a presença do presidente Lula aqui junto conosco, né? Aí ia ser melhor ainda. É a Lula livre. expectativa. Alô, Lula livre.